Olá, bem-vindos ao canal Impressões. Hoje o nosso tema é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor na última sexta-feira, dia 18 de setembro. Ela foi aprovada em 2018, depois de uma batalha de anos. A Lei de Proteção Geral coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países onde há normas específicas para definir limites e condições para a coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. A Lei número 13.709 disciplina um conjunto de aspectos, define categorias de dados, circunscreve para quem valem seus ditames, fixa as hipóteses de coleta e tratamento de dados, traz os direitos dos titulares de dados, detalha condições especiais para dados sensíveis e segmentos, como crianças, estabelece obrigações às empresas, institui um regime diferenciado para o poder público, coloca sanções em caso de violações e prevê a criação de uma autoridade nacional. Definições e aplicação. Segundo a norma, dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro do conceito foi criada a categoria dado sensível, com informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como esses passam a ter nível maior de proteção para evitar formas de discriminação. Quem fica sujeito à lei? Todas as atividades realizadas ou pessoas que estão no Brasil. A norma vale para coletas operadas em outros países, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros ou que tenham sido realizadas no país. Mas há exceções. É o caso da obtenção de informações pelo Estado para segurança pública, interesse nacional, investigação e repressão de infrações penais. Essa temática deverá ser objeto de uma legislação específica. A lei também não se aplica a coletas para fins exclusivamente particulares e não econômicos, jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Tratamento. O tratamento de dados é caracterizado na Lei de Proteção como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Esse só pode ocorrer em determinadas hipóteses. A principal é por meio da obtenção do consentimento do titular, mas não é a única. A ação é autorizada na lei para cumprimento de obrigação legal. Estudos por órgão de pesquisa, proteção da vida do titular ou de terceiro, tutela da saúde por profissionais ou autoridades da área. Enfim, a administração pública pode coletar e tratar dados para a consecução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em convênios. Também fica desobrigado do consentimento à prática de proteção do crédito, como o cadastro positivo. A obtenção do consentimento envolve um conjunto de requisitos, como pode ocorrer por escrito ou por outro meio que mostre claramente a vontade do titular e ser ofertado em uma cláusula destacada. O consentimento deve ser relacionado a uma finalidade determinada, ou seja, não se pode solicitar o consentimento para a posse simplesmente de uma informação, mas deve ser indicado para que ela seja utilizada. Contudo, o artigo 10º da lei garante a possibilidade de um uso distinto daquele informado na coleta, situação denominada de legítimo interesse. É um caso muito usado pelas empresas, no qual a norma exige a adoção de medidas de transparência e que, nessa finalidade adicional, sejam utilizados os dados estritamente necessários. Os dados sensíveis têm regras específicas de tratamento. A autoridade nacional pode regulamentar ou vetar o emprego destes para vantagem econômica. No caso da saúde, tal finalidade é proibida, mas com diversas exceções como prestação de serviços, assistência farmacêutica e assistência à saúde. Direitos. A Lei Geral de Proteção de Dados lista os direitos dos titulares. É possível, por exemplo, revogar a qualquer momento o consentimento fornecido, quando há uso dos dados para uma nova finalidade, na situação de legítimo interesse. O controlador deve informar o titular sobre esse novo tratamento, podendo o titular revogar o consentimento. Também é previsto a este acesso facilitado a informações sobre o tratamento como finalidade, duração e identificação do controlador, incluindo informações de contato e responsabilidade de cada agente na cadeia de tratamento. A pessoa pode requisitar da empresa a confirmação da existência do tratamento, o acesso aos dados, saber o que uma companhia tem sobre ela, correção de registros errados ou incompletos, eliminação de dados desnecessários, portabilidade de dados a outro fornecedor, informações sobre com qual entidade pública aquela empresa compartilhou as informações,
com um ente governamental, pode ser a polícia ou até o Ministério Público, por exemplo. As plataformas de serviços na internet terão que solicitar o consentimento dos usuários e informar o que é feito com eles. Por exemplo, o rastreio para a publicidade direcionada. Como funciona? Quais dados são coletados? Como e com quem são compartilhados para esta finalidade? Essa é a explicação da presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia de Recife, integrante da Coalização Direitos na Rede, Raquel Saraiva. A coleta e o tratamento de dados de crianças têm garantias e normas próprias. Nesse caso, é preciso obter o consentimento de um dos pais. A única exceção é quando a coleta tem o intuito de contatar os pais. Os controladores precisam dar transparência ao que fazem com as informações. A obtenção de dados, além do necessário, poderá ser condicionada ao uso de jogos ou aplicações de internet. As informações sobre o tratamento devem ser apresentadas de forma compreensível pelas crianças. O titular dos dados pode também solicitar a revisão de uma decisão com base em tratamento automatizado. Essas podem ser a concessão de crédito, autorização para a contratação de um serviço, como um pacote de telefonia, por exemplo, a escolha em um processo seletivo ou disponibilização de conteúdos em redes sociais. O controlador deve, nesse caso, indicar os critérios e procedimentos adotados. Papéis. A Lei de Proteção elenca o papel dos agentes das cadeias de tratamento de dados. O titular é aquele a quem o dado está relacionado, o controlador é o agente a quem competem as decisões sobre o tratamento e o operador o que realiza o tratamento. Por exemplo, uma cadeia de supermercados pode coletar e analisar dados de seus clientes, mas pode contratar uma empresa para fazer isso. Obrigações das empresas. Ao coletar os dados, as empresas devem informar a finalidade. A lei previu uma série de obrigações para elas que têm de manter registros sobre as atividades de tratamento, de modo que possam ser conhecidas mediante requerimento pelos titulares ou analisadas em caso de indício de irregularidade pela autoridade nacional. Quando receberem o requerimento do titular, a resposta às demandas tem de ser dada em até 15 dias. Cabe aos controladores indicar o encarregado pelo tratamento. As informações sobre este deverão ser disponibilizadas de forma clara, como nos sites das companhias. Caso a autoridade determine, a controladora deve elaborar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais das suas atividades de tratamento. Esses entes devem adotar medidas para assegurar a segurança das informações e a notificação do titular em caso de um incidente de segurança. Tal exigência vale para todos os agentes da cadeia de tratamento. Se um controlador causar dano a alguém por causa de uma atividade de tratamento, poderá ser responsabilizado e deverá reparar o prejuízo. As empresas deverão trabalhar com a adoção de procedimentos que tenham a privacidade por padrão, o que pode alterar a forma de coleta dos dados de algumas empresas. Antes da vigência da nova Lei de Proteção aos Dados, era comum que serviços de internet, por exemplo, coletassem dados indiscriminadamente para, posteriormente, tratá-los sem finalidade específica. Agora, o objetivo deve estar bem claro e ser previamente informado ao titular dos dados pessoais, que pode concordar ou não em submeter ao procedimento. Esse foi o destaque da Raquel Saraiva. Poder Público. No caso do Poder Público, a lei dispensa o consentimento no tratamento de dados para políticas públicas previstas em leis, regulamentos e contratos. É permitido também o uso compartilhado de dados por entes públicos, desde que respeitados os princípios previstos na norma. Uma obrigação é que cada órgão informe as hipóteses de tratamento de dados, incluindo a base legal, a finalidade e os procedimentos empregados para tal. Órgãos públicos ficam proibidos de passar dados a entes privados, com exceção de quando estes forem acessíveis publicamente, como em cadastros disponíveis na internet, ou no caso de uma execução de uma política pública de forma descentralizada. As empresas públicas como Petrobras, Correios e Banco do Brasil têm as mesmas obrigações dos entes privados quando atuam em concorrência no mercado, mas podem fazer jus às regras próprias do poder público quando estiverem operacionalizando políticas públicas. Em 2019, o governo federal regulamentou o compartilhamento de dados dentro da administração pública federal. O decreto dispensou a exigência de convênio ou acordo para que essa comunicação e instituiu 3 modalidades de compartilhamento. No caso de dados sem restrição ou sigilo, a partilha será ampla, com divulgação pública e fornecimento a qualquer pessoa que fizer a solicitação.
A forma restrita será adotada quando lidar com dados submetidos a obrigações de sigilo com a finalidade de execução de políticas públicas, com modos de comunicação simplificadas entre os órgãos. Já a modalidade específica envolve dados protegidos por sigilo, cujo compartilhamento poderá ser feito para órgãos determinados nas situações previstas na legislação. Sanções e fiscalização. A Lei Geral lista um conjunto de sanções para o caso de violação das regras previstas, entre as quais destacam-se a advertência, com possibilidade de medidas corretivas, multa de até 2% do faturamento com limite de até 50 milhões, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais relacionados à irregularidade, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e proibição parcial ou total da atividade de tratamento. A fiscalização fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, órgão criado com vinculação à Presidência da República, com indicação no texto da lei de um estudo para um formato mais autônomo, 2 anos depois. Até agora, o Palácio do Planalto não instituiu a ANPD. No dia seguinte à derrota do adiamento do início da vigência proposto na medida provisória número 959, no fim de setembro, a presidência editou o decreto com a mesma estrutura do órgão, mas na prática este ainda não existe. Espero ter ajudado a todos os colegas. Um grande abraço a todos.